Olá, meus amores, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é um tipo de passado, tá? Então vamos ver aqui o que é o pretérito imperfeito, ó. O pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Expressa uma ideia de continuidade e duração de tempo. Olha esses dois exemplos que a tia colocou aqui, ó. Minha irmã dançava nas festas da escola. Ele me amava muito, tá? Repararam então que são ações que já aconteceram, que também é um tipo de passado, tá? Então, o passado, o tempo passado, que vocês já sabiam, que vocês já estavam acostumados a fazer, ele se chama pretérito perfeito. Esse passado que vocês estão vendo hoje, que vocês vão aprender hoje, ele se chama pretérito imperfeito. Vamos olhar as terminações dos verbos da primeira conjugação do pretérito imperfeito. Lembrando que verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar, tá? Então, o exemplo que a tia colocou aqui foi do verbo falar. Ó, terminou em ar, é de primeira conjugação, tá bom? Então, aqui, ó, eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis e eles falavam, tá? Essas terminações vocês vão usar sempre que forem conjugar o verbo pretérito imperfeito na primeira conjugação. Tudo bem? Na folhinha que vocês têm aí, né? Tem até que mudar a data, que tá 5/8, mas mudar para 10/8, tá? Que fala sobre o pretérito imperfeito. Lá embaixo tem assim, ó, lembrando, o pretérito perfeito é o que você conhecia como tempo passado. É usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado tempo passado, tá? Então, agora, vocês já sabem dois tipos de passado. É o pretérito perfeito, que é aquele passado de ontem, tá? E o pretérito imperfeito, que é esse aqui que nós estamos falando. E tem também lá um quadrinho com o pretérito imperfeito do verbo estudar e o pretérito perfeito. Então, tem lá, ó, eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Perceberam que a terminação não mudou? Então, e do lado tem as terminações do pretérito perfeito para vocês poderem relembrar. Eu estudei, que foi ontem, né? Tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Lembraram? Muito bem. Virando a folhinha, no número 1, vocês vão conjugar os verbos abaixo no tempo pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito é aquele passado de ontem, aquele passado que vocês já sabiam, tá? E o 2 é para conjugar os verbos no tempo pretérito imperfeito, que é esse aqui, ó, que se refere a um fato ocorrido no passado, que ainda não foi completamente terminado. As terminações estão aqui, tem também ali atrás na folhinha para vocês poderem tirar as dúvidas, tá? E no número 3 é para dizer se os verbos estão no tempo pretérito perfeito ou no imperfeito. Então, vocês vão ler as frases e vão identificar qual é o pretérito que está. Se está no pretérito perfeito ou no imperfeito. E virando, nós vamos para a nossa revisão, tá? Vocês vão envolver os adjetivos, lembrando que adjetivo é aquela palavrinha que dá qualidade para o substantivo.
No 2, o diminutivo e o aumentativo. Diminutivo é quando diminui o tamanho, tá? Do substantivo, e aumentativo é quando aumenta o tamanho. No 3, vocês vão conjugar os verbos, né? No tempo presente. Um verbo é de terceira conjugação, do verbo repetir, tá? E o outro é da segunda conjugação, o verbo escrever. Lembrando que tempo presente, a ação acontece hoje, agora. No 4, vocês vão fazer o coletivo. O que é coletivo? É a coleção das coisas, tá? É aquele conjunto de seres da mesma espécie. No 5, classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força. Então, quando a sílaba tônica é a última sílaba, é classificada como oxítona. Quando é a penúltima, é paroxítona. E a antepenúltima é a proparoxítona. Lembrando de contar de trás para frente, da última sílaba para frente, tá? No 6, vocês vão classificar as palavras quanto ao número de sílabas, tá? Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E 4 ou mais sílabas, polissílaba. No 7 é o sinônimo, que são palavras que têm o mesmo significado. E no 8 é antônimo, palavras que têm sentidos contrários, tá? Um beijo para vocês e até a próxima!